atender a mídia palestrina justamente nesse momento mais agudo da reta final das eleições, até porque são perguntas e demandas mais específicas do nosso cotidiano, né? Então acho que é mais premente nesse momento agora. Então estamos abertos a todos. O Vladimir Pescarmona é o nosso candidato da Chapa do Centro, representante da União Verde e Branco. Dispensa comentários a sua biografia na Sociedade Esportiva Palmeiras, mas um breve histórico. O Pescarmona tem uma folha corrida de serviços prestados à instituição, que vai desde o departamento de esportes a departamentos administrativos, chegando no departamento de futebol. Então é uma pessoa de notável conhecimento para gerir os destinos do clube em todos os setores de atividade. Por trás dele há um grupo de pessoas profissionais, pessoas ligadas ao clube que vão dar todo o suporte em todas as esferas. E representando essas pessoas está aqui o Marcos Arnaldo Silva. Marcos Arnaldo Silva, um palestrino palmeirense que tem também uma folha de serviços prestados à Sociedade Esportiva Palmeiras em diversas gestões. É um daqueles tantos anônimos, entre aspas, que faz a diferença na vida do clube. É uma pessoa de grupo, uma pessoa que agrega, independente de matiz política. Ele tem uma filosofia bem perto daquilo que a gente entende que é o ideal para o Palmeiras, de ter um clube acima dos homens. Ele foi ex-presidente da Repsol, uma grande empresa do ramo de combustível e tem de petróleo, combustível, de uma maneira geral, e acima de tudo é um palestrino que vem para somar e que vem para falar em nome desse comitê de apoio formado pelo Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Então vou deixar aberto a todos para que a gente possa ter um bom bate-papo aqui, que a gente possa responder todas as dúvidas dentro desse espaço de quase 2 horas que a gente vai ter. Novamente, muito obrigado ao presidente e a todos da mídia palestrina por essa oportunidade. Começar, vamos só passar para o Pescarmona e para o Marcos Arnaldo e depois abrimos para as perguntas. Pode ser assim? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando aqui para a gente falar das coisas do Palmeiras. Estou à disposição para qualquer tipo de questionamento, pergunta, dúvida que vocês tiverem. Vamos em frente aí. Bom, prazer conhecê-los. A minha origem está aqui dentro, tá? De tudo que eu vi aqui, eu só não assisti dentro do campo 2 fotos. Eu não assisti em 42, mas estavam meus avós, meu pai e meus filhos. E não fui em 2000 porque eu estava fora do Brasil. O resto estava todos dentro do campo. 72, que é o número que eu jogo, ainda jogo futebol. Society é o número da minha camisa. E é fácil explicar. Eu só perdi 4 jogos do Palmeiras, tendo todos encadernados. A minha origem está aqui dentro. Eu sou da Moca, de origem. Me tornei sócio do clube no dia subsequente à queda do Palmeiras em 2002, através de um amigo, que é o Beluso. Liguei para ele desesperadamente. Ele disse: se você pode e quer ajudar, você tem que ser sócio. Comecei a participar. Acho que o que nos une, como colocou bem o Galopo, é a grandeza e o ideal do Palmeiras. Eu não posso aceitar certas coisas e não posso dividir a mesa com algumas pessoas que não querem o bem do Palmeiras. Do ponto de vista corporativo, quando eu fui cuidado pelo Dione para ajudá-lo, e eu já tinha ajudado na gestão do De La Mônica e do Beluso, quando ele me convida, eu liguei para o Beluso para pedir, se você me permite a expressão, autorização para participar. Porque eu acho que as coisas devem ser feitas de uma forma ordenada. Eu não faço absolutamente nada que o Galopo não concorde em termos de mim. Eu não faço nada que o Pescarmona não concorde. Então hoje eu estou aqui por mim, pela minha família, que já faleceu, pelos meus 3 filhos, que também são sócios fervidos como eu. Só por essa razão. E represento os outros 4 componentes, o 5º nome eu posso revelar por razões estatutárias, que compõem esse grupo de apoio e que visa gerar recursos para a gestão, se Deus quiser, do Vladimir Pescarmona. É isso. Bom, vamos abrir as perguntas, tá? O Rogerinho vai rodar o microfone.
Boa tarde, Ramona. Minha primeira pergunta é direta e reta. Eu acho que a maior lição hoje do torcedor palmeirense é a falta de perspectiva no futebol. E isso, para mim, passa simplesmente por uma coisa, a mudança de filosofia. Ou se investe no Palmeiras para tornar ele forte novamente, ou então a gente vai ficar nesse mimimi aí por mais uns 10 anos. Você vai mudar a filosofia do Palmeiras? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma observação, que eu só aceitei o cargo de presidente do Palmeiras com a condição de que o Beluso me ajudasse. E o porquê, né? Porque é a história da caneta, a história do laço, tal. Eu sou um trabalhador como todos vocês. Talvez o meu diferencial é que eu frequento mais o clube, conheço profundamente. Fui secretário do conselho, que o Galo como falou, que me deu um gabarito muito grande em termos de estatuto, de leis e tal. Enfim, sou um trabalhador. E eu precisava de alguém que me apoiasse, que pudesse me dar um respaldo. Exatamente por quê? Porque havia um compromisso dele de ele montar um grupo de apoio à presidência com empresários de nome, que tivessem uma boa fluência no mercado e que pudesse alavancar recursos para que a gente pudesse investir. Isso foi feito, nós conseguimos fazer, depois o Marcos Arnaldo está aqui para falar a respeito disso, por isso que eu fiz questão que ele viesse. E contratar profissional, um executivo de futebol que é do mercado. Eu acho que o grande erro, o Paulo Nobre começou a administração dele errada no dia que ele contratou o Bruno Noro. O Bruno Noro não é uma pessoa do mercado. Quando eu trabalhei com ele na Parmalat, eu era diretor de esportes não profissionais, e ele nunca contratou o jogador, na verdade. Quem contratava o jogador era o Grisende. E ele apenas fazia o meio de campo entre os jogadores e o vestiário. O vestiário é a diretoria. E depois que ele saiu de lá, ele praticamente não conseguiu produzir nada de útil, né? Se você fizer um levantamento da história dele. Então começou errado. O que nós pretendemos fazer é contratar um profissional no mercado, que esteja atuando no mercado, que conheça exatamente o meio do futebol de uma maneira geral. Hoje existem vários programas de computador que você compra, e toda vez que você for contratar um jogador, você coloca o nome dele, aparece toda a linhagem dele, quantos jogos ele fez, o histórico dele de contusão, de disciplina, para não acontecer o que aconteceu com as várias contratações erradas que nós tivemos. Na verdade, o que aconteceu com o Palmeiras foi uma falta de preparo na hora de captar valores. A captação de valores foi muito ruim. A começar por Aldinho, passando por Vitorino, por França, Bernardo, enfim, a lista aqui a gente vai ficar falando até amanhã, vocês conhecem muito bem quem são os jogadores, que não tinham qualificação. Um outro ponto também que é importante a gente ressaltar é o planejamento quando você faz no começo do ano. Todo mundo, quando ele estava com o Gilson Kleina, e todos nós sabíamos aqui que se no primeiro momento que o Gilson Kleina tivesse uma indisposição com alguns outros times, ele seria mandado embora. Então isso já tinha que ter sido planejado em janeiro, e não no meio do ano como foi, com a contratação do Careca, que até não é um péssimo treinador, mas veio no momento errado. Então faltou um planejamento, e ele teve 2013 para fazer todo esse planejamento. Como é que nós vamos reverter essa situação? Com esse grupo de empresários que já estão trabalhando no fundo inicial de 30 milhões para que a gente possa investir no futebol. O Palmeiras tem que necessariamente sair desse marasmo, e a gente tem que trazer parceiros. Para você ter uma ideia, na gestão Beluso, que todo mundo critica, nós tínhamos 240 milhões de recebíveis. E hoje nós estamos com 170 milhões. Nós perdemos 70 milhões desde a gestão Tironi até agora. E isso nós temos que resgatar. E de que forma que você faz isso? Trazendo parceiros. Vou te dar um exemplo. Hoje nós vamos ter a maior arena do mundo, dito inclusive por uma revista alemã. E isso ficou cheio agora, né, que arrecadou um valor alto, e poderá ficar cheio mais 2, 3, 4, 5 jogos, mas se a gente não tiver um time que possa corresponder à expectativa do torcedor, você não vai mantê-la cheia. E a W Torre,
além da EG e da Allianz, ela conseguiu mais 11 parceiros, 11 em torno dela. E o Palmeiras não conseguiu nenhum. E a única maneira de você sair desse marasmo é fazendo exatamente isso, trazendo parceiros para que você possa ter recursos para investir no futebol. O executivo que virá, ele vai ser um avaliador, né? Eu não vou ficar todos os dias lá, nós vamos ter uma pessoa que vai ficar lá para que possa filtrar. E todas as contratações que forem feitas vão ser decididas por mim, pelo jurídico, pelo financeiro, pelo planejamento. Tem que passar necessariamente por essas pessoas para saber se o valor condiz com aquilo que a gente pode pagar de salário. Evidentemente que você tendo os 30 milhões, você pode até contratar o jogador, mas às vezes o salário extrapola e você tem que ter o financeiro do lado. O jurídico, para que possa fazer um trabalho importante na hora de fazer o contrato. E o planejamento, que é exatamente para saber se os valores que estão sendo aplicados no futebol não extrapolem a nossa previsão orçamentária. Basicamente é isso. Acho que é importante ressaltar alguns aspectos aqui. Os 35 milhões já são 35, não são mais 30. A notícia é boa. São 35, eles estão comprometidos. E aí alguém pode perguntar aí, como é que são o quê? Agentes? São pessoas do mercado? Então a resposta está aqui dentro. Não precisa sair dessa sala para dar a resposta, é só olhar a volta. É só olhar aquele cartaz que está escrito ali, ó. Com Eliar, seu carro vai ter um desempenho tão bom quanto dos campeões paulistas em campo. Aquilo foi escrito em 94. Aí eu olho para a mesa e vejo publicidade da Brahma. Aí eu olho para outra mesa e vejo da escola. Vejo o escudo do Palmeiras com a Brahma. A resposta está aqui dentro. Todas as empresas que estão aqui decidem fazer mídia com base numa visão futura. Você tem mídia de oportunidade, mídia imediata e mídia de futuro. Não existe outro tipo de mídia. Você faz uma mídia porque vai passar o jogo na Globo, naquele dia especificamente. Você faz uma mídia de longo prazo para fixar uma marca, tipo Parmalat. Ou você faz uma mídia que ela será perene e será alegre pro resto da vida. Por exemplo, um pôster com um time campeão. Onde está esse pôster? As pessoas leem e veem o nome Eliar. Quem foi simpático com você te deu a mesa. Ou torcedor, através da Brahma. Os recursos do futebol, e é bom deixar claro, para a contratação viraram esse grupo de apoio. O grupo de apoio, eu passei a admirar o Pescarmona por algumas qualidades. Eu não tinha a relação que eu tenho com ele hoje. O Pescarmona é um homem humilde, um homem trabalhador, que deu dignidade para a família com o negócio dele, que é uma gráfica, correto? Nunca fui na gráfica dele, mas ele é um homem digno e ele já me deu o prazer de convidar para ir na casa dele. Então, o que ele conseguiu com o trabalho dele. Dentro desse quadro, esse grupo só tem um ponto em questão. Não irá entrar um centavo daquilo que nós obtivemos no mercado, nacional e internacional, que não seja dentro do futebol profissional. Correto? Perfeito. Então, nós não vamos concordar em pegar R$1 milhão, R$1 milhão e falar, está aqui. Parquinho daqui, piscina de lá, salto trampolim, desculpe. Não. Também ninguém vai se preocupar, com muito respeito, a outras atividades esportivas do clube que não seja o futebol profissional, porque para essas atividades existem leis de incentivos ao esporte que eu estudei recentemente, fiz um curso intenso de 30 dias à noite para entender bem essa lei para poder captar recursos. Então o futebol tem que ser subsidiado por esse grupo de apoio, está claro? Então está aqui 30 milhões, Pesca. O que vai ser contratado? Dá um jogador, é direto, não tem passagem de agente, disso, daquilo. Nós temos que seguir as leis do negócio. Como é que essas empresas serão remuneradas? Não é contratação do jogador, não vai participar do jogador e não terá valor na hora de vender o jogador. Nós vamos retribuir para eles com parcerias, através do estádio, através da camisa, através de ações corporativas de marketing e relacionamento. Esse é o conceito. Ok? Para deixar bem claro quais são os fundamentos do grupo de apoio. Como está sendo gravado, e é bom que esteja sendo gravado, para que fique registrado qual é o nosso propósito nesse grupo. Eu quero dizer o nome das pessoas, se você me permite. É muito importante.
Eu fui presidente da Repsol para o Brasil e para a América Latina. Trabalhei 16 anos na Repsol. Eu tive 2 empregos na minha vida. Tenho o terceiro hoje, que é minha empresa de consultoria em petróleo. E trabalhei 26 anos na Mobil Corporation. Pela Mobil Corporation, morei 4 anos na Argentina e morei 4 anos e meio nos Estados Unidos. A outra pessoa, e eu vou começar a procurar dar em ordem alfabética, é José Carlos Grubsic. O Grubsic é presidente da Eldorado Celulose e foi presidente da Braskem por muitos anos. A empresa sustentável do ano, né? Que a empresa sustentável do ano é do Marcelo Castelli, Do Marcelo Castelli. que é da Fibria Celulose. Ok? Eles são concorrentes, inclusive. Fibria Celulose com Eldorado Celulose, mas convergem no Palmeiras, divergem no mercado. A outra pessoa é o Marcelo Scabin, e você falou que tem 12 parceiros, não é? Dentro da arena? 11. Um deles é Dileto, cujo presidente está conosco. Ele tem absoluto interesse em que tenha um time que seja revigorado, vai participar, uma série de coisas. E o outro é Venildo Tadini. Venildo Tadini é presidente do Banco Fator. É um homem de mercado, já foi assessor do Banco Central e assim por diante, conhece de finanças. Essas são as pessoas que compõem o grupo. Tem 2 outras pessoas que eu prefiro não nomear o nome por questões estatutárias. Eles não podem ter o seu nome colocado sobre a mesa. Ok? Boa tarde, Pescarona. Aqui eu estou de luto aqui. Meu nome é Marcelo Nack, eu sou do blog Maluco pelo Palmeiras, juntamente com o Daniel, que pode estar aqui, e profissional de marketing estudioso nessa área, até leciono na área de marketing. E o que mais dói é trabalhar com ferro, né? E casa de ferreiro e espeto de pau. Então isso, o time que eu mais amo, a instituição que eu mais amo, não trabalha bem no marketing ou adequadamente para poder ter esse crescimento. Primeiro ponto, a questão da sustentabilidade, que é um tema bem favorável hoje em dia e necessário. A torcida do Palmeiras é uma torcida hoje de massa, 16 milhões de pessoas. E nem todos têm a condição econômica de frequentar a arena, de se associar a um programa de sócio-torcedor, que eu, como profissional de marketing, critico, com uma nomenclatura italiana, Avante. Eu acho que o Palmeiras, mercadologicamente, deve respeitar as origens, mas desvincular nas suas ações de marketing de temas apenas italianos. Não acaba tendo uma reciprocidade. Na questão da sustentabilidade, como a gestão vai se preocupar em dar acesso, dar inclusão a quem é palmeirense e não tem a condição econômica de pagar R$80, como foi o local mais barato no último jogo, como essa gestão vai trabalhar e como vai trabalhar também essa questão da gestão da imagem da marca. Ou seja, o Palmeiras hoje é muito mais do que apenas um time de colônia italiana. É um time que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Então são 2 perguntas. Como vai trabalhar sobre esse aspecto de sustentabilidade, de trazer o palmeirense independentemente da sua condição socioeconômica, e essa questão da imagem da marca, de vincular apenas as origens italianas e não a grandiosidade que o Palmeiras tem hoje no Brasil, como nordestino, japonês, judeus, enfim, a heterogeneidade que o Brasil nos proporciona. Obrigado. Então, na verdade, o que a gente pretende fazer, e isso é uma coisa que a gente vai ter que sentar com a doutora e conversar, uma cobrança que eu tenho além disso, muita gente, até outro dia eu fui na Rádio Trianon, um programa italiano, e o pessoal e o pessoal me perguntava assim, mas eu sou sócio do Palmeiras, pago o Palmeiras há 15 anos, e não tenho direito de visitar o estádio, não sei o quê. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar se aproximar da W Torre, respeitando todos os direitos que o Palmeiras tem, que são inalienáveis e a gente não pode abrir mão, mas se aproximar da W Torre e tentar fazer com que a gente consiga no estádio, né? A gente sabe que existe uma cláusula que ainda a gente precisa estudar, né, Marcos, que é aquela história da precificação, que é uma coisa que ainda eu não consegui entender muito bem, porque se a arrecadação é do Palmeiras, para que ter isso? Mas enfim, são muitas coisas que a gente vai ter que sentar e conversar. Eu acho que dá para a gente fazer uma divisão no estádio e fazer com que a gente consiga uma parte do estádio ser um ingresso mais barato. Claro que se você tiver um show, uma casa de espetáculo maravilhosa, e tiver artistas condizentes, eu acho que você tem que pagar um preço relativamente justo, respeitando essa condição que você acabou de dar. Eu acho que dá para fazer isso, né? Pegar uma parte do estádio sem que se prejudique essa tal da precificação que a gente vai ter
depois dos 12 últimos meses de jogos na arena, e fazer com que a gente consiga trazer. Uma outra coisa que a gente pretende fazer, juntamente com a W Tour, é abrir um dia da semana, ou cada 15 dias, para que o sócio do Palmeiras, vamos começar pelo sócio, porque eu acabei de falar que houve uma cobrança muito grande, para que possa visitar a arena. Porque eu me lembro que na época que eu era diretor administrativo, eu fiz isso no clube. Nós fizemos uma... só que isso não era só para o sócio, era de uma maneira geral. Pagava-se lá R$20 e conhecia o estádio e tal e tal. E na época nós tínhamos acabado de fazer aquela como que chama? Lá no canto foi destruído, era uma... não foi feito um espaço lá... Ao lado do Beirado do Governo. Isso, exatamente. Então ficou muito bonito na época e tal. Aliás, quem fez não fui eu, quando eu peguei já estava pronto. Mas então essa é a ideia, fazer com que a gente possa levar, pelo menos para conhecer, quer dizer, abrir. Na verdade, o que aconteceu com essa administração foi que, além de brigar com a W Tour e brigar com o seu parceiro, ela olhou muito para o umbigo. Ela não abriu as portas, não abriu. E o que nós precisamos fazer é exatamente isso. A gente precisa fazer com que o nome do Palmeiras saia para fora. E de que forma? Uma coisa que eu não me conformo, uma coisa que é simples em termos de marketing, e que a gente sente muito isso, eu falo muito com o Galupo. Quando o Palmeiras vai viajar, interior de São Paulo, Nordeste, que nós temos muito Palmeiras, Norte do Paraná, por que não mandar à frente, né, que inclusive essa é uma ideia que eu tenho, ex-jogadores que levem embaixadores, na verdade, né, ídolos do clube, que possam representar o Palmeiras 2 dias antes. Vai numa creche, vai numa escola, vai dar entrevista na rádio, leva brindes. Você, para conseguir um chaveirinho aqui para levar para alguém, é um negócio inacreditável. Isso é marketing. Um marketing simples, barato, não tem nada de sofisticado. Uma outra coisa que a gente pretende fazer, e isso vai ser obrigação do marketing, porque eu senti essa necessidade na pele, é você levar ir à periferia. Claro que existe um cuidado muito grande quando você trata com crianças, a gente tem que fazer um estudo direitinho. Levar essas crianças um sábado de manhã na academia, né, quando os jogadores estiverem terminando o treinamento, e bater uma bolinha e ganhar um caderno. São ações, eu estou falando pequeno, eu estou falando ações, não estou falando ações de grande marketing, que aí o marqueteiro que vai estar sendo contratado vai ter que fazer. Mas, de uma pincelada geral, é isso que a gente pretende, é abrir o clube para todos, né? E não ficar do jeito que está hoje. Você, para entrar no clube, sabe quantas e quantas vezes nós trouxemos algum visitante para conhecer o clube e o cara ficou sócio. Hoje você é obrigado a pagar R$25 para fazer com que o cara entre no clube, para ele conhecer o clube. São pequenas coisas que vão bloqueando. O Palmeiras tem que dar acesso às pessoas de ir no clube, de conhecer o clube, de vivenciar o clube. Então, resumidamente, é mais ou menos isso que eu pretendo fazer. A outra pergunta qual é? O preço dos ingressos. Não, o preço dos ingressos eu já falei. Não, da questão da imagem da marca. E até pegando um gancho que você falou, o Aldo Rebelo, uma vez eu conversando com ele num dos grupos ali palmeirense, ele comentou: Marina Silva, certa oportunidade, foi barrada de entrar no Palmeiras. Não, você que é palmeirense. aquela. Até o Luiz